excelente tarde para você. Seja muito bem-vindo ao Consulta ao Doutor, ou melhor, a sua consulta com hora marcada está no ar. Como é que foi seu final de semana? Mais descansou ou se cansou? Mais uma semana começa e a gente vai com tudo aprender a respeito de mais um assunto interessante nessa nossa tarde que a gente costuma passar juntinhos a partir das 4 horas, não é verdade? Hoje a gente vai falar a respeito da saúde capilar. Você já deve ter sofrido em algum momento da sua vida um período de queda de cabelo, você já deve ter ouvido falar a respeito de alopecia androgenética e diversas outras questões que interferem na nossa saúde capilar. Quantas vezes você já não percebeu que após você passar por um período de alguma bactéria, alguma doença que te afetou, você teve, depois de tomar antibiótico, uma queda de cabelo? Enfim, a gente vai falar sobre tantas questões que estão associadas ao quê? A saúde do nosso cabelo, que a gente nem imagina da importância. Nossos cabelos falam tanto a respeito da nossa saúde. Lembrou de alguém? Aqui esse programa é importante, é interessante. Essa consulta foi marcada, gente, para chegar ao maior número de pessoas que precisam receber essa informação. Estamos ao vivo pela Hit TV, www.hittv.com.br. Corre lá e compartilha nosso link de transmissão. Queremos chegar até essa pessoa que precisa saber a respeito da saúde capilar. Também te convido, é claro, a você fazer parte dessa consulta que foi marcada para você pelo 0 Operadora 11 3337 5886. Não perca tempo, não deixe de participar, ela foi marcada para você. Tira a sua dúvida, traz para a gente o seu relato, manda uma foto do seu cabelo. Se você tiver com qualquer problema, com qualquer dúvida, temos especialistas aqui dispostos e à sua disposição, combinado? E temos, antes de mais nada, a nossa clássica enquete acontecendo neste exato momento lá na rede vizinha, no @consulta ao Doutor Hit TV. Diretor, coloca pra gente a nossa enquete na tela. Vamos lá, saúde capilar, esse é o nosso tema hoje. Quais desses hábitos potencialmente prejudiciais você pratica? Queremos a sua verdade, hein? Uso frequente de produtos químicos, exposição constante ao calor, alimentação pobre em nutrientes ou estresse constante e falta também dos cuidados com relação aos cabelos. Estresse é uma coisa muito difícil de administrar e muitas vezes a gente nem vai imaginar que o estresse pode também interferir na nossa saúde capilar. Nosso bate-papo hoje está riquíssimo, como você pode perceber. Mas antes de mais nada, que dia é hoje, pessoal? Segunda-feira. Hoje é aquele dia onde a gente aprende a respeito de diversos assuntos e temas que fazem parte do nosso dia a dia enquanto moradores, enquanto empreendedores, enquanto funcionários. São diversas situações que podem vir a acontecer no nosso dia a dia que a gente se questiona, ops, qual que é o meu direito? A que direito que eu tenho? Hoje a gente vai receber orientações e essas orientações por conta do nosso advogado Leonardo Girundi. Vamos ao nosso quadro, O Seu Direito. Agora, Seu Direito, com o advogado Leonardo Girundi. Doutor Leonardo Girundi, seja muito bem-vindo. Ei, Dani, tudo bem? Muito Tudo bom começar a ótimo. semana aqui do seu lado. Muito bacana. E, gente, esse quadro, para você que chegou agora e ainda não conhecia, esse é o dia da semana, segunda-feira, que a gente deixa reservado para tirar as dúvidas dos nossos telespectadores. Eles escrevem para a gente e o nosso especialista, Dr. Leonardo Girundi, explica direitinho, tintim por tintim. É o dia que a gente aprende com um problema alheio, não é verdade, doutor? Exatamente, mas eu falo que é muito legal esse quadro, porque ele é feito exatamente por quem está do lado de lá, né? A gente responde aquilo que você nos manda. Então anota aí o nosso e-mail, o nosso telefone, mande sua dúvida, sua pergunta, que eu virei aqui para te responder diretamente. seudireito@hittv.com.br. Vamos então, doutor, começar com a nossa primeira pergunta. Vamos lá. Pergunta da Gabriela Moreira, de Mojimirim, de São Paulo. Boa tarde, comprei um microfone de lapela através da internet, mas o adaptador não serviu no meu celular e eles falaram que vão reembolsar, mas não falaram nada com relação ao produto. Eu fico com esse produto? Interessante essa pergunta, né? Porque normalmente a gente recebe as perguntas falando o seguinte, olha, eu não recebi o dinheiro, não recebi o produto. Nesse caso, ela recebeu o produto e quer saber o que fazer com ele porque não existe determinação. Principalmente os chineses, é muito comum acontecer isso. Eles não pedem o reembolso do equipamento. Mas se não está escrito nada, a primeira coisa é o seguinte, espera receber o dinheiro de volta, ok? Primeiro receba o dinheiro, tenha certeza que você vai ser reembolsado do seu dinheiro e depois eu aconselho a você devolver. Mande
comprovante para o mesmo endereço que te encaminhou. Você pode, inclusive, descontar do valor que você ali recebeu, se você recebeu um pouco a mais ou a menos, porque, teoricamente, é de responsabilidade de quem que é o produtor daquele produto especificamente, pagar o envio, né? Você pode, então, descontar ali se você recebeu alguma coisa a mais para fazer esse reembolso. Devolva o equipamento porque não é seu. Se você recebeu o dinheiro, o equipamento não é seu. Lembrando, Dani, que toda e qualquer compra que você faz, sendo pela internet, pela televisão, pelo telefone, algo que não é pessoalmente, você tem 7 dias para devolver sem ter motivo nenhum. Ela falou ali sobre a questão de não ser adaptável, não adaptou ao seu telefone, mas não poderia não ter nenhum motivo, né? É o único tipo de compra que você não precisa dar satisfação para devolução. E por que isso acontece? Que é o único tipo de compra? Porque você não está com o produto em mãos, você não testou antes. Às vezes você está vendo na televisão e está achando que o produto é enorme, né? Cara, nossa, eu já contei aqui já. Uma vez eu comprei uma lareira, né? Eu achei que era uma lareira e chegou uma lareira, né? Na hora que chegou em minhas mãos, eu virei piada dentro de casa. Meus filhos começaram a rir. E eu não devolvi exatamente para aprender comigo mesmo, com meus erros. E aí está lá em casa. Às vezes, quer dizer, você compra achando que é uma coisa e chega outra. Por isso que você tem 7 dias do dia que chega para devolver ou questionar essa compra, ok? E é importante a Gabriela ficar atenta a esse período, porque são 7 dias. Exatamente. E perdendo o período, aí ela perde, é claro, a oportunidade. Mas que bom que vão reembolsar, não é, doutor? Exatamente, já é um grande começo. Um grande começo. Vamos para a próxima pergunta da Luana Souza, de Bauru, também em São Paulo. Luana, muito obrigada por ter enviado a sua dúvida. Olá, doutor, gostaria de saber se eu posso dividir as minhas férias ou a empresa é quem decide. É interessante essa pergunta porque todo mundo tem essa dúvida. Primeiro o seguinte, no Brasil são tantas leis, né? Tantas siglas, tantas coisas e muda tanto, né? As coisas vão mudando, a gente nem sempre percebe. E houve uma mudança, né? Por causa da reforma trabalhista, nesse aspecto, inclusive. Quem determina ali a concessão das férias, primeiro o seguinte, gente, você trabalha durante 12 meses, esses 12 meses nós chamamos de período aquisitivo, né? Você recebe ali durante 12 meses o direito a receber 30 dias de férias. Então você trabalha 12 meses e abre ali o período de gozo. Nos próximos 12 meses de trabalho, você tem que gozar aquelas férias de 30 dias, ok? Então, você trabalha 12 meses e ganha 30 dias. Você pode receber essas férias divididas em 3 vezes, em até 3 vezes, sendo que o menor prazo são 5 dias, tá? Menor férias, são 5 dias, e você tem que ter pelo menos uma de 14 dias. Então, você tem 30 dias de férias, você tem que ter um período de 14, e você não pode ter nenhum período de férias menor do que 5 dias, ok? 14 dias, você pode dividir o restante aí, são 16 dias que faltam, né, para 30 dias, em 2 períodos. Lembrando, Dani, que quem tem filhos na escola pode requerer que as suas férias sejam concedidas no período de férias escolares. Como que você faz isso? Você faz esse pedido com 1 ano de antecedência. Então você fala, olha, eu tenho filhos na idade escolar, eu gostaria de tirar férias no mesmo período. A empresa não consegue dar férias para todo mundo, né? Você imagina, se todo mundo tem essas férias, todo mundo da empresa tem filhos na idade escolar. Não é possível parar a empresa. Então, a empresa não é obrigada a fornecer para todos, mas ela deve priorizar aquele que pediu ter esse direito. E também você pode vender até 1/3 das suas férias. Tá? Então, cabe ao empregado e não ao empregador. Você como empregado, tem direito a vender 1/3, 30% das suas férias. Então, 10 dias de férias anuais, você pode vender. E o que é isso? Você continua trabalhando e recebe o salário daquele mês, daquele período, dos 10 dias, e também os 10 dias como se fosse de férias. Ok? Então, você recebe aquele período de 10 dias como se fossem 2 vezes. Então, e para que é isso? Para você colocar suas contas em dia, você pode usar do motivo que quiser, para pagar as outras férias. Outra coisa interessante, só férias, gente, já dá um programa, tá? Outra coisa interessante que as férias mais 1/3, você recebe antes das férias. Né? Quando você vai sair de férias, você recebe antecipado. E por que tem 1/3? Que todo mundo fala, por que tem esse tal de terço constitucional? Porque o seu salário, você já tá totalmente compromissado a pagar as suas contas, não é? Esse 1/3 é para você poder ir para o parque, para você poder ir para o shopping, para você poder passear com seu filho. Então, você tem o direito de 30% ou terço constitucional para você gozar as suas férias. Porque senão você não teria dinheiro, porque você já conta com o seu salário está todo comprometido. Né? Então, isso é um benefício ao trabalhador.
Maravilha, doutor Leonardo Girundi, trazendo aqui a explicação a respeito das férias dos trabalhadores, quantos direitos nós temos e, claro, tudo também tem a ver com bom senso, não é, sim, doutor? Sim, bom senso e comunicação, né? Hoje, a reforma trabalhista veio para criar isso, maior flexibilidade na negociação da empresa com o funcionário, né? Ter um bom acesso, um bom contato. Inclusive, tem muita gente, por exemplo, que é contrária à questão, por exemplo, de advertência, acha que a advertência é um absurdo. Na realidade, a advertência é fundamental, porque quando você é advertido, você fica sabendo daquilo que você não pode fazer. Então, o objetivo da advertência é te ensinar. É a mesma coisa do você falar ao seu filho. Filho, não põe a mão aí não, porque senão você vai queimar. Aí o filho coloca a mão e queima. Você falou o quê? Você deu a ele uma advertência anterior. Então, o objetivo da advertência é ensinar para que não aconteça o erro. Tá certo, doutor Leonardo Girundi, trazendo muito conhecimento para a gente nessa segunda-feira. Muito obrigada, viu, doutor? E lembrando, para quem quiser participar, ter a sua dúvida respondida na próxima segunda-feira, o caminho é muito simples. @seudireito, ou melhor, seudireito@rittv.com.br. Até mais, doutor. Tá, muito joia, querido. Um obrigada. abraço. Boa semana. Que Tchau. Tchau. E agora, pessoal, para a gente falar a respeito da nossa saúde capilar e quantas coisas que estão ou podem vir a interferir nesses fiozinhos que dizem respeito a tanta coisa sobre a gente, diz respeito à nossa autoestima, diz respeito em como que a gente se sente num determinado dia, enfim. Nosso bate-papo estará riquíssimo e eu te convido, antes de mais nada, você trazer para a gente a sua dúvida, o seu relato, pelo 0 Operadora 11 3337 5886. Vamos conhecer a respeito dos nossos especialistas na tela. Vamos lá. Primeiro, João Paulo Brizante atua na área há 4 anos. Escolheu essa profissão para transformar com segurança e conhecimento a saúde dos seus pacientes, combatendo principalmente doenças crônicas relacionadas à alimentação e também ao metabolismo. No dia a dia, um dos maiores desafios que enfrenta é a mudança de hábitos, um processo essencial para a melhoria da qualidade de vida e também a prevenção, gente, de várias doenças. João Paulo Brizante, nutrólogo. E agora a gente vai conhecer mais a respeito da Letícia Caproni, que é cirurgia capilar e também tricologista. Atua na área há 12 anos. Escolheu a área do transplante capilar ao perceber o impacto transformador que esse procedimento pode ter na vida das pessoas. Seu grande diferencial está na especialização em gigaseções. Daqui a pouco a gente vai saber mais a respeito disso, garantindo resultados de alta densidade, além de sua expertise em criar linhas frontais naturais. Enfrenta o desafio constante de reforçar que o transplante capilar vai muito além da estética, sendo um procedimento sério que, embora seguro, deve ser realizado exclusivamente por médicos capacitados. Letícia e João, sejam muito bem-vindos ao Consulta Doutor. Muito obrigada pelo convite. Para a gente é uma honra poder estar aqui com vocês e também explicar, poder expor esse trabalho que muitas pessoas não sabem que existe, que ainda é uma realidade, né? E também atrelado à nutrologia, que é uma questão que todo mundo fala, que todo mundo se preocupa em relação ao bem-estar, à alimentação. E que tem tantos efeitos colaterais, efeitos positivos e também negativos. E olha só, hoje, gente, é o Dia Nacional da Saúde e também da Nutrição. E a escolha desse tema foi extremamente assertiva, porque hoje a gente vai falar da importância da gente cuidar dos nossos cabelos através, inclusive, da alimentação. O quanto que a alimentação pode interferir, levar a uma queda de cabelo e o quanto que ela pode potencializar um tratamento, não é, doutora? Exatamente. Às vezes as pessoas se preocupam justamente, unicamente com a queda capilar ou com alguma afecção, com algum problema no couro cabeludo. Mas quando a gente começa a perceber, eu digo muito isso, principalmente para minhas pacientes do público feminino, que o nosso cabelo com queda ou com algum problema, às vezes é só um sinal que o nosso corpo está tentando dizer que algo não vai bem. Exatamente. E não são muitos pacientes que entendem isso logo de primeira, não é, doutor? Não, nem sempre. A aceitação e trabalhar isso durante uma consulta médica é o mais importante. Todo paciente ele precisa de um cuidado médico, um cuidado profissional personalizado, individualizado durante uma consulta. A gente precisa não perder, ganhar o tempo durante aquela fase daquela consulta, justamente para entender o que está levando, no caso da saúde capilar, por exemplo, a acontecer. Será que é somente uma doença hereditária, como a alopecia androgenética, ou será que nós temos associado a essa doença
condições inflamatórias, seja pela alimentação, pelo estilo de vida e hábitos não saudáveis. Que bacana. E para vocês que não conhecem, porque eu não contei este ponto da história, Letícia e João são um casal, gente. Eles trabalham juntos dia a dia no combate da calvície, no combate da queda de cabelo. E vocês entenderam e resolveram prestar esse serviço, esse atendimento às pessoas, por entender a necessidade de cuidar de dentro para fora e de fora para dentro, não é? Exatamente, as nossas especialidades se completam e eu fico brincando, às vezes a gente tem os nossos consultórios parede com parede, muitas vezes as pessoas nos veem como rivais, porque principalmente homens que gostam de aumento de performance, perda de peso, na maioria das vezes para até reposição hormonal, fazem uso de alguns medicamentos específicos, até mesmo de hormônios derivados da testosterona, que podem ocasionar como efeito colateral a queda de cabelo. Aí então as pessoas me questionam, nossa, você não fica brigando porque o Dr. João utiliza alguns tipos de medicações que fazem cair cabelo e você está aqui? Eu falo, não, hoje tudo é possível encontrar o equilíbrio, desde que seja feito com um profissional capacitado e de forma correta. E de forma assistida, né? Exatamente. Você acompanhar aquele paciente, porque é diferente o paciente não te contar, porque já imagina que você não iria aprovar. Mas na verdade não, acontece. A proposta de vocês é um pouco diferente. Acontece, não acontece, doutor? Acontece. Às vezes o paciente mente um pouquinho na primeira consulta, no retorno ele vem e traz um monte de informação nova. Até criar uma certa confiança, então para ele eu posso contar. Exato. Queria começar entendendo, doutora, qual que é a diferença de calvície e de uma simples queda de cabelo? Porque muitas pessoas confundem, meu cabelo está caindo, eu vou ficar calvo. É uma excelente pergunta, porque às vezes as pessoas chegam até mim e dizem assim, eu tenho uma alopécia. Na verdade, a alopécia é um termo que significa, se a gente dividir alo, ausência, e pécia de fios, de cabelos. Então, a alopécia não é uma doença, e sim qualquer afecção dos cabelos, que pode ser uma queda de cabelo, uma doença no couro cabeludo. E para a gente diferenciar de forma bem prática, eu costumo dizer que são dois grandes grupos. Geralmente, grupos associados com causas que são reversíveis. Por exemplo, tive uma doença infecciosa, passei por uma cirurgia, um estresse excessivo, tive uma queda de cabelo. Isso é uma situação muito pontual que deve ser diagnosticada e tratada de forma correta, porém irreversível. Acabou, foi tratada. Ao passo que quando a gente fala de doenças, que é literalmente a calvície, muito mais comumente que aparece em homens, a gente fala de alopecia androgenética. Também dividindo o nome, andros, que tem a ver com hormônio masculino, e genética, que tem a ver com histórico familiar. Então, isso sim é considerado uma doença mais crônica, que não tem uma cura, porém um tratamento. E esse tratamento pode ser clínico, com medicamentos e procedimentos, ou também o tratamento que nós consideramos definitivo, que é o tratamento cirúrgico, que é o transplante capilar. É bom a gente saber que existem recursos, não é? Traz até um alívio para todos nós. O eflúvio telógeno seria essa queda de cabelo, certo? Que pode ter diversas razões. Pode ser provocada por um estresse metabólico, após eu viver, de repente, um processo de uma amidalite, tomei muitos medicamentos. Pode ter a ver, claro, com um processo pós-parto. Quais outras situações que podem levar à queda de cabelo pontual? Eu tenho uma curiosidade para contar para vocês, assim, em primeira mão, que pouquíssimas pessoas sabem. Vocês sabiam que a estação do ano também pode ser responsável por aumento de queda de cabelo? Agora nós estamos no início do outono e que, coincidentemente, pela questão do pólen, do tempo, do clima, é uma época que a gente tem muita queda de cabelo. Mas, associado a isso, uma das principais causas de queda de cabelo são restrições alimentares, muitos pacientes hoje passando por cirurgias, principalmente cirurgias para redução de peso, como por exemplo a cirurgia bariátrica, que são situações que adicionam os danos, por exemplo, do procedimento cirúrgico e da restrição de proteínas e de calorias muito extensa, muito intensa, proporcionada pela cirurgia bariátrica. Este período, eu queria só voltar essa informação que você trouxe em primeira mão para a gente, porque este período que nós estamos passando, essa estação do ano, é um período, então, mais propício para que a gente perca cabelo. Quais são as pessoas que estão mais vulneráveis, ou todas em menor e maior grau?
Não existe uma causa específica conhecida e também nenhum grupo de risco para isso, mas o que é muito sabido é que está muito associado com fatores agravantes. Por exemplo, pessoas que fazem muitos procedimentos químicos, danos térmicos, que eu ouvi você comentando, né, antes de a gente iniciar o programa. Imagina, doutor. Pessoas que são muito expostos ao ambiente, à poluição, que não acredito que todos nós aqui de São Paulo. Então, são pessoas que temos associação com o aumento do risco, mas, assim, oficialmente não há nenhum fator de risco, nenhum grupo específico. Mas é importante estarmos atentos que podemos vir a sentir nossos cabelos caindo nesses próximos dias e existe um motivo, que é esse período do ano, correto? Doutora, uma dieta muito restritiva pode levar à queda de cabelo. Exatamente. Como identificar que é a alimentação? O paciente, normalmente, ele está passando por alguma situação que está fazendo ele restringir algo na sua alimentação que antes não acontecia. Nesses casos, nós podemos estar pensando talvez em uma dieta mais restritiva do que o esperado, que às vezes ele está fazendo um tratamento com o seu médico, com o seu nutricionista e não está conseguindo nutrir o seu corpo com aqueles nutrientes necessários para a saúde do fio. E aí isso pode sim agudizar uma queda. Ou também algumas situações onde que nós estamos tratando a obesidade e por isso nós vamos fazer uma restrição alimentar e também associar medicamentos. Atualmente nós temos uma gama de medicações e principalmente as famosas canetas, né? Onde nós temos aí medicamentos como Saxenda, Mounjaro, Ozempic, são algumas diversas medicações que não é a substância que causa uma queda capilar, mas a restrição que ela vai fazer esse paciente não conseguir consumir o alimento, a maior saciedade que ela vai gerar no paciente e a dificuldade talvez de absorção dos nutrientes dos alimentos pode não deixar aqueles nutrientes de uma forma mais completa no sistema sanguíneo, não chegando para nutrir os fios, gerando sim uma queda. E aí é complicado, não é, doutor? Que muitas vezes essas canetas elas são usadas como um recurso para as pessoas controlarem, saírem do quadro de obesidade e aí elas acabam chegando num outro quadro que é a da queda de cabelo, enfim. Mas existem recursos para você conseguir controlar esse processo, que é natural. E é uma coisa muito interessante, onde estar parede a parede, nós conseguimos entender e personalizar, individualizar o tratamento para esses pacientes. Porque a gente sempre, na área médica, a gente tem que pesar o risco e o benefício. Onde às vezes a obesidade tem um risco muito maior futuro para a saúde desse paciente do que a queda pontual de cabelo, que pode ser tratada durante o processo de emagrecimento ou também após. Como que funciona esse processo de anamnese? Quando uma pessoa chega ao seu consultório, como que funciona a investigação de vocês para identificar quais são os possíveis motivos? A anamnese, ela não é um instrumento apenas médico. Qualquer profissional durante um atendimento deve se fazer uma anamnese completa e direcionada para a estratégia do tratamento que o paciente precisa. Então, durante a minha avaliação, obviamente, eu vou sempre entender o porquê que o paciente está me procurando, mas quando a gente fala da saúde capilar relacionada à nutrologia, eu vou fazer um questionário alimentar, onde esse paciente vai ter que se dedurar e me passar todas as informações da sua alimentação de uma forma muito honesta. Nós vamos entender se ele já tem alguma doença, se ele já tem uma alopecia androgenética ou alguma alteração hereditária que pode causar e aumentar esse risco e se usa alguns medicamentos. Aqui cabe um deles, que são os famosos hormônios. A testosterona, ela acaba sendo, sim, em alguns momentos, um vilão para a alopecia androgenética. Justamente porque acontece uma conversão ali no sangue que a testosterona vira um outro hormônio que é lesivo para o folículo e para o crescimento adequado do fio. Então a gente precisa entender tudo, o que o paciente come, o que ele usa, como é o estilo de vida, se existe um estresse ou não, como é o sono desse paciente, a função intestinal, porque tudo isso está relacionado a situações inflamatórias ou não que precisam ser tratadas. Que podem vir a ser refletidas no cabelo. Antes da gente entender como a doutora Letícia aborda os seus pacientes no seu dia a dia ali na clínica, queria trazer uma perguntinha da nossa audiência, pergunta da Silvia, de Volta Redonda. Silvia, seja muito bem-vinda à sua consulta.
Boa tarde, amo esse programa. Que bacana saber que você tem um carinho tão especial com a gente. Meu cabelo está caindo muito. Existe algo que eu posso fazer? Já fiz exames e minha vitamina está normal. Só exames com relação à vitamina dizem o suficiente, doutora? Vamos ajudar então a Silvia? Tem muito a ver com a pergunta da anamnese. Porque, Silvia, quando nós falamos sobre queda de cabelo, é muito importante não só os exames de vitaminas, mas também que a gente entenda com o profissional quais são outras prováveis causas, para que você tenha uma ideia. Outras causas de queda de cabelo que não só alterações de vitamina, alterações hormonais, de hormônios da tireoide, alterações externas, como por exemplo, uso de química, exposição a fatores térmicos ou até mesmo estresse excessivo. E o mais curioso é que a queda de cabelo que você está tendo hoje provavelmente não está refletindo em algo que foi feito ou que aconteceu na sua vida há pouco tempo. Geralmente, a queda de cabelo, conhecida como eflúvio telógeno, pode ocorrer de 3 até 6 meses depois de um agente causador, de um fator desencadeante. Então, pode ter sido uma infecção, Covid, uma doença, uma cirurgia, alguma outra necessidade de uso de antibiótico, até mesmo estresse emocional excessivo que você passou aí há 3 a 6 meses atrás, que está te causando agora a queda de cabelo. Agora, o que fazer? Primeiro, procurar um especialista. E em segunda opção, nós temos hoje disponíveis no mercado algumas vitaminas, alguns complexos vitamínicos que ajudam muito a queda de cabelo até que um diagnóstico não seja esclarecido. Por quê? Se você não tirar o fator desencadeante, o que está causando a sua queda de cabelo, essas vitaminas não vão ser suficientes para sempre. E para você que está gostando aqui do Consulta ao Doutor, a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos para falar mais a respeito da nossa saúde capilar. Até daqui a pouco. Seja bem-vindo mais uma vez. Consulta ao Doutor está de volta. Sua consulta com hora marcada. Caso você tenha acabado de chegar, nosso bate-papo hoje é a respeito da saúde capilar. Obviamente, em algum momento da sua vida, você já sentiu que seus cabelos estavam caindo, já parou para refletir, de repente, isso podia estar associado à sua alimentação, se foi por conta de um resfriado que você pegou, enfim. A gente está trazendo aqui informação porque o nosso cabelo lhe diz muito a respeito da nossa saúde. A alimentação está diretamente ligada. O bate-papo está riquíssimo. Caso você tenha lembrado agora de alguém que precisa receber informações a respeito da saúde capilar, estamos em transmissão ao vivo pelo site www.hittv.com.br. Encaminha esse link de transmissão para essa pessoa. Te convido também a você fazer parte aqui do nosso bate-papo. Achou que seu cabelo está afinando com o tempo ou de repente você tem medo que o seu cabelo venha a cair como o de algum familiar seu, enfim, porque você acha que isso pode estar diretamente ligado a fatores hereditários, fatores genéticos. O nosso bate-papo ele vai caminhar sobre tudo isso e ainda mais rico se vier acompanhado da sua dúvida ou do seu relato. Então encaminha para a gente pelo 0 Operadora 11 3337 5886 e temos a nossa clássica enquete acontecendo neste exato momento lá na rede vizinha, no @consulta ao Doutor Hit TV no Instagram. Diretor, coloca pra gente a nossa enquete na tela. Saúde capilar, esse é o nosso tema. Quais desses hábitos potencialmente prejudiciais você pratica? Queremos a sua verdade. Uso frequente de produtos químicos, exposição constante ao calor, alimentação pobre em nutrientes ou estresse constante e a falta de cuidados capilares é a alternativa que mais te representa. Queremos a sua verdade, combinado? Para você que chegou agora, deixa eu te apresentar os nossos doutores. O bate-papo está acontecendo com a doutora Letícia Caproni, cirurgiã capilar e também tricologista, e também com o doutor João Paulo Brizante, marido da doutora Letícia, que é nutrólogo. Sejam muito bem-vindos mais uma vez. Muito obrigada. Muito obrigado. Olha só, a gente recebeu uma dúvida, né? E foi através dessa dúvida da nossa telespectadora, da Silvia, que você, doutora, começou a trazer para a gente informações a respeito de como que funciona a sua anamnese, o seu contato, sua investigação com um determinado paciente. Queria que você trouxesse mais informações. Como que você consegue identificar que aquele quadro, por exemplo, não é uma alopécia ou que é uma alopécia e por qual caminho que a gente deve percorrer? Enfim, quais são os fatores determinantes?
Perfeito, Dani. É o seguinte, quando nós fazemos a investigação, a grande maioria dos casos, quando entram na primeira consulta, já saem com diagnóstico. Porque na tricologia e também no transplante capilar, os diagnósticos são, na sua grande maioria, clínicos. Ou seja, o que é de extrema importância é uma conversa muito próxima do profissional com perguntas mais assertivas e direcionadas para cada queixa do paciente, associado a um exame físico detalhado. Já na minha consulta, eu incluo esses exames, então a gente já faz essa avaliação em tempo real e vai mostrando para o paciente em relação aos pontos específicos que são evidenciados nesses exames. E quando há necessidade, não sempre, em todas as vezes, nós fazemos exames complementares, que não são só, igual a Silvia comentou com a gente na dúvida, não são só exames de sangue e de vitaminas. Antigamente, assim, até uns 12 anos atrás, a tricologia era muito pouco conhecida e geralmente quem tratava de queda de cabelo ou de calvície androgenética eram dermatologistas generalistas que tinham como base o uso do minoxidil para mulher e minoxidil finasterida para homem em todas as doenças, em todas as queixas de queda de cabelo. E hoje a tricologia virou uma especialidade médica com muitos livros e muitos estudos acerca disso, porque a gente percebeu que toda queda de cabelo, que todo problema no couro cabeludo não é tudo igual. Então, é de extrema importância eu, na minha consulta, investigar causas específicas de queda de cabelo, saber quando começou. Na questão, quando a gente fala de mulheres, é de extrema importância a gente saber a questão hormonal, história ginecológica e obstétrica, histórico de passado familiar em relação até mesmo câncer, porque alguns tratamentos são contraindicados em históricos de câncer, e dessa forma eu consigo ter uma linha de raciocínio para pensar no provável diagnóstico. Dessa forma a gente consegue, além de ser assertivo, tratar de forma correta. Porque é muito comum eu receber pacientes que já passaram por diversos especialistas com tratamentos muito restritos, com resultados muito limitados. Por quê? Porque trata errado, porque não tem o diagnóstico correto. Então, se o diagnóstico for correto e o tratamento for eficaz, obviamente os resultados serão maravilhosos. Já chega um paciente desacreditado, não é, doutora? Isso é muito comum. Para você ter uma ideia, inclusive, eu trouxe uma imagem para vocês de uma mulher que tratou a alopecia androgenética, que é a calvície que todo mundo conhece, por 10 anos com diversos dermatologistas, e quando nós fomos fazer uma investigação, ela tinha uma doença totalmente diferente, era uma doença autoimune, onde ela já tinha perdido de forma irreversível toda a linha frontal. É muito comum que vocês provavelmente já... Essa paciente? É uma outra que a gente trouxe. Ela tratou por 10 anos com uma alopecia androgenética e aí, quando nós diagnosticamos, ela já tinha essa perda irreversível que necessitou de uma cirurgia para a reconstrução dessa área. Entendi. Porque ela precisou passar por um transplante. Ela precisou passar por um transplante porque... Por ter ido no médico e obtido um diagnóstico errado. Exatamente. E ela perdeu muito tempo durante esse período e, consequentemente, de forma irreversível, perdeu toda a linha frontal. E o tempo era muito importante nessa fase, Nessa né? fase, com Existe certeza. uma frase que é muito clássica e eu gostaria de trazer aqui, porque diz muito sobre o nosso tema hoje: tempo é cabelo, não é? Exatamente, Não tempo é tem cabelo. como. Exatamente. Doutor, quais são os exames determinantes para você identificar o status nutricional daquele corpo? E eu pergunto isso porque muitas vezes, não é, pessoal, a gente costuma fazer nossos exames de sangue, abrimos por conta, não é? E a gente olha ali os valores de referência e a gente interpreta aquele exame de acordo com aquilo que está escrito. Mas, aos olhos de um nutrólogo, esses valores de referência são completamente diferentes. De uma tricologista também, os significados daquele resultado são outros, correto? Exatamente, correto. Por quê, Dani? Quando a gente realiza os exames no paciente, nós temos alguns exames que eles são realmente diagnósticos. Às vezes eu vou fazer lá um exame de sangue no paciente e quando a gente foca no cabelo, realmente tem alguns minerais, alguns hormônios, algumas vitaminas muito importantes, e aqui nós podemos citar alguns, como o ferro, a vitamina B12, a vitamina B9, a vitamina D, o zinco. São alguns minerais e vitaminas muito importantes para a saúde do fio. Nesse caso, nós conseguimos dosar sim esses exames em laboratórios. Porém, alguns, quando a gente vai lá e olha o valor de referência, a gente pega, por exemplo, a da cianocobalamina, a vitamina B12. Alguns laboratórios vão colocar lá de 170 a 900.
é um range muito grande, enorme. Então, sempre o que é bom, nós gostamos e brincamos de manter em níveis ótimos. Nada acima suprafisiológico para o nosso corpo, mas sim, é interessante as vitaminas, os minerais mais importantes para aquela queixa que está acontecendo naquele paciente, nós diagnosticarmos através dos exames e suplementarmos ou, quando está em deficiência, níveis muito reduzidos, tratarmos. Uma vitamina que a gente compra lá sem receita no mercado, na farmácia, ela às vezes não atinge níveis suficientes que o nosso corpo precisa. Então, às vezes, vou lá, compro, meu cabelo está caindo, compro uma vitamina sem um acompanhamento profissional e não resolve. Às vezes, nós precisaríamos de uma dose maior, uma dose individualizada, personalizada para o problema e de acordo com os níveis naqueles exames daquele paciente. Por isso que a automedicação é uma questão também bastante pontual quando a gente fala sobre saúde capilar. Exato. Temos aqui uma perguntinha da nossa audiência, pergunta da Tatiana aqui de São Paulo. Tatiana, seja muito bem-vinda à sua consulta. Boa tarde, como que eu posso fortalecer os fios dos meus cabelos através de uma alimentação? Certo. A alimentação, ela acaba sendo o mais importante quando nós estamos tratando qualquer condição inflamatória. E quando nós falamos de alopécia, seja ela uma alopécia por desenvolvimento autoimune, como da paciente que a doutora Letícia trouxe, onde que alimentações e alimentos inflamatórios podem sim agravar e agudizar aquela doença que é crônica, mas fazer com que ela avance de uma forma mais rápida, mas também mesmo em pacientes que não têm, às vezes, uma doença. Um estresse inflamatório alimentar pode também levar a um reflúvio telógeno, que a gente já comentou aqui, qualquer situação inflamatória. Então, fast foods no gerais, muito consumo de açúcares, muito consumo de gorduras no geral, pode sim trazer para o corpo uma demanda inflamatória. E isso gera, sim, um estresse oxidativo dentro do nosso sangue, radicais livres que são péssimos para a saúde no geral, mas também para a saúde do folículo capilar. E a partir de quanto tempo que eu começo a investir numa alimentação mais saudável que eu posso vir a colher resultados? A gente já começa a perceber imediatamente dentro de 1 semana a 2 semanas após o início de uma alimentação saudável e hábitos saudáveis também, sairmos do sedentarismo, começar uma atividade física, cessar o álcool, cessar o tabagismo, são condições inflamatórias. E a partir de 1 semana, 10 dias, nós já sentimos o nosso corpo nos contar que ele está se sentindo bem melhor. A pessoa começa a ficar, às vezes emagrece, perde retenção líquida, então não fica com aquele inchaço, aquela marquinha da meia no final do dia nos seus pés. E sim, começa a se sentir mais disposta, com mais energia, porque o nosso sangue está um pouco mais limpo, vamos dizer de uma forma muito simplificada. Que bacana, hein, gente? Imaginar que se a gente fizer hoje uma boa escolha, a gente pode colher em tão pouco tempo. Não é verdade? Vou trazer mais perguntinha da nossa audiência, porque o público está bastante participativo hoje. Pergunta agora é da Simone do Rio de Janeiro. Simone, seja muito bem-vinda. Boa tarde, eu tenho muita queda de cabelo e o fio ele cai inteiro. Pode ser devido ao uso frequente de tonalizante? Estou em uma fase de muito estresse também. O uso de um bom shampoo anti-queda pode ser suficiente? Pode me ajudar? Nossa, a gente tem coisas assim riquíssimas, explicações pertinentes para que a gente consiga te ajudar em relação a isso. É um dado muito importante o comprimento da queda do fio. Se o fio ele geralmente cai comprido, é um fio que está se desprendendo ali da raiz. Então, pode ser alguma coisa, como o João disse, algum fator inflamatório que esteja acometendo o seu couro cabeludo e fazendo com que o seu cabelo caia antes do momento correto, porque você comentou que tem muita queda de cabelo. Outra coisa que é muito importante a gente pontuar, que fica assim uma dica para todas as mulheres, é normal nós termos perda capilar diária, que vai numa média de 80 a 100 fios por dia. Então, quando eu posso considerar uma queda normal, uma perda normal capilar? Por exemplo, a hora que você toma banho, que desembaraça o cabelo, que penteia ou que seca com o secador, aí sim é o momento onde é esperado ter uma queda de cabelo. E não se preocupe, o cabelo que ele já está numa programação fisiológica para cair,
ele vai cair, você fazendo ou não uma escova, você lavando ou não o seu couro cabeludo. E de fato você precisa, além da investigação, tratar, principalmente, eu acredito mesmo não te conhecendo, fatores inflamatórios. E em relação ao shampoo, é uma pergunta muito importante e também muito curiosa. O shampoo, imagine, o tempo que ele fica em contato com o seu couro cabeludo, ele não é suficiente para te proporcionar um efeito de tratamento anti-queda. Obviamente, se você utilizar um bom produto, você vai ter suplementação, você vai ter nutrientes e um produto de boa qualidade que vai ajudar na redução, por exemplo, da oleosidade, de uma caspa, de uma coceira, de uma inflamação no seu couro cabeludo. E aí sim, essa redução desses fatores vai diminuir a queda. Porém, como tratamento isolado para a queda capilar, o shampoo não é indicado porque não tem efeito. Olha só que bacana, quanta coisa que a gente não aprendeu. Vou para mais uma pergunta. Boa tarde, meu nome é Rose, estou assistindo o programa e gostaria de fazer a minha pergunta. Sinta-se à vontade, esse espaço é seu, Rose. Meus cabelos são longos, mas quando eu uso tinta e lavo, ele cai muito. Gostaria de saber se lavar os cabelos todos os dias faz cair mais os cabelos ou se isso é mito. Tenho 56 anos e moro na cidade de Francisco Morato. Seja muito bem-vinda, viu, Rose? É uma pergunta também interessante que a gente ainda consegue linkar, associar com a pergunta anterior que eu acabei não respondendo. O uso de tintas e tonalizantes, se for feito com um produto adequado, com um profissional, até mesmo em casa, se for feito da forma correta, ele não é responsável pela queda capilar. O que a gente usa de química, seja ela tonalizante, para alisar, para descolorir ou para tingir os fios, são danos que geralmente estão associados diretamente à haste, que é o comprimento dos fios. Isso é importante a gente comentar porque todas as vezes que a gente adiciona fatores, químicas no nosso fio, na nossa haste, a gente pode adicionar também o dano. Então, por exemplo, se vocês que estão fazendo a pergunta e que estão nos assistindo, mulheres, eu sempre falo que eu sou mulher também, eu tenho luzes, eu seco, às vezes eu utilizo um babyliss, uma chapinha. Eu não vou dizer para as mulheres não utilizarem químico que está proibido, né? Isso é muito difícil, mas eu sempre tento buscar o equilíbrio e explicar que todas as vezes que vocês adicionarem uma química, vocês vão adicionar o dano. Então, em relação à questão da química, da tintura ou da tonalização, só vai te proporcionar uma queda se haver, por exemplo, uma queimadura no couro cabeludo. Utilizei uma tinta com uma diluição diferente e aí dessa forma acabou queimando pelo descolorante, pela água oxigenada ou pela amônia que contém nela. E ao contrário disso, na maioria das vezes não é responsável pela queda de cabelo. Muito obrigada, viu, Rose, pela sua dúvida. Doutora, essas questões, elas enriquecem muito o nosso bate-papo, porque são nossos problemas, nossas vivências. E aí são comuns do dia a dia, né? São comuns, com certeza. E eu queria trazer agora uma imagem que, claro, vai refletir para a gente quais são os caminhos que a gente pode percorrer com relação às formas de tratamento, porque temos várias, né? Temos o uso do minoxidil, finasterida, que você trouxe aqui pra gente no nosso bate-papo, mas temos diversos outros recursos e é bacana, né, a gente ter a noção do antes e do depois que a gente pode vir a ter, inclusive para acalmar quem estiver nos assistindo, passando por alguma situação, para entender que é possível sim. Então vamos trazer a primeira imagem? Temos a imagem na tela para a gente conseguir verificar quais são os caminhos que a gente tem com relação ao tratamento. Enquanto a imagem não aparece, acho que você pode... Aqui, boa. Aqui é uma mulher, correto? Exatamente, é uma mulher pós-bariátrica. Ela teve uma perda de 37 quilos num período de 6 meses. Então, isso é muito importante saber quanto tempo foi o emagrecimento e de quantos quilos. Porque quando, como nós comentamos com o João, né, a paciente, a mulher principalmente, tem uma restrição muito grande de proteína, de caloria, de nutrientes, é normal que isso ocorra, que haja uma queda de cabelo se a perda de peso for muito grande, muito exacerbada num curto período de tempo. Então, era uma paciente que ela já tinha alopecia androgenética, a família, a mãe tem problema de calvície, o pai tem problema de calvície, e ela teve esse adicional dessa queda com essa rarefação importante após a cirurgia. Quando a mãe e o pai, quando a gente identifica fatores genéticos, é pré-determinante ou não necessariamente? Não, mas é um fator muito importante, muito forte.
Perfeito. E aí, em quanto tempo, qual foi o tratamento que ela foi submetida? Em quanto tempo que a gente já começa a ver resultados? Assim, é um pouco diferente em relação à questão que o João falou dos fatores inflamatórios. Tá. Quando a gente fala de tratamentos capilares, a gente pensa em resultados em pelo menos 90 dias depois do início de um tratamento correto. Por quê, pessoal? 90 dias é um período de troca do ciclo capilar. Então, é normal pacientes que iniciam tratamentos que nunca trataram, que começaram neste momento, iniciarem o tratamento e terem um aumento da queda. Isso é desesperador, mas eu falo para que fiquem tranquilos. Faz porque parte do processo. Faz parte do processo. Geralmente, de uma forma muito prática, são os cabelos que já eram para cair nesse período dos próximos 3 meses que vão cair logo de uma vez para que os novos saudáveis comecem a crescer. Então, são 3 meses no mínimo para ver os resultados. E quando a gente fala de tratamento clínico, como por exemplo nessa paciente aí das imagens, nós fizemos 2 tipos de tratamentos de forma simultâneas. Ela fez o tratamento domiciliar, que nós fizemos exames laboratoriais, identificamos as principais causas, os principais déficits dela e fizemos uma fórmula manipulada, personalizada para ela. E ela associou também com os tratamentos de terapias minimamente invasivas na nossa clínica. O que significa isso? São tratamentos que a gente utiliza laser, a gente utiliza LED, a gente utiliza injeção diretamente no couro cabeludo de vitaminas, de suplementos e também de medicamentos que vão não só ajudar a parar a queda, mas também estimular o crescimento de novos fios. Olha só que bacana, gente. A diferença é gritante. Eu imagino a alegria e o quanto essa paciente não sentiu a retomada da autoestima de volta, não é verdade? Sim, olha que coisa curiosa. Vocês sabiam que, principalmente para os homens, o cabelo ele é assim como a mama é para a mulher. É um significado assim de autoestima, de autoconfiança. Isso são dados estatísticos. Quando o homem, até mesmo a mulher, realizam um tratamento capilar e conseguem essa restauração, principalmente desse contorno onde é perdido com a queda de cabelo ou com a calvície, a gente tem até um aumento de taxa de promoção no trabalho. A gente consegue perceber assim pacientes que às vezes não tinham relacionamentos e começam a namorar, a se relacionar. Reflete em diversas outras áreas da vida. Isso aí é um fato. A nossa barba e o nosso cabelo é a nossa maquiagem também. É a maquiagem, Exatamente. A maquiagem que a gente vai e passa. Vamos conferir, pessoal, o resultado da nossa enquete? Resultado na tela. Vamos lá, pedimos a sua verdade, nada além da sua verdade. E agora nós queremos saber, então, a alternativa mais votada, 40% dos votos, dos cliques, estresse constante, falta de cuidados. Queria entender que vocês trouxessem para a gente as considerações, é claro, a respeito desse resultado que mensura o nosso público do Instagram. Exato, eu acho que é algo que talvez reflita na nossa realidade mesmo, né? No consultório. Quem hoje não está passando por situações estressantes e a gente não está falando de nenhum transtorno ansioso aqui, algum distúrbio diagnosticado por um psiquiatra, um psicólogo, não. Situações estressantes do nosso dia, no nosso trabalho, dentro da nossa casa, no nosso relacionamento. Para quem mora aqui em São Paulo, o trânsito, né? Então a gente acaba tendo liberações durante o dia de várias demandas que talvez favoreçam situações inflamatórias. E aí nós estamos falando, por exemplo, de alterações durante o dia pelo estresse, o aumento de picos de cortisol, que nada mais é do que um hormônio que ele tem sim a sua oscilação normal no seu ciclo durante o nosso dia. E leva diretamente à queda de cabelo. Por isso que é tão pode, importante sim, aumentar. a gente ficar atento a tudo isso. Nosso bate-papo hoje foi riquíssimo. Gostaria demais de agradecê-los. Infelizmente, nosso tempo foi curto, ainda temos muito assunto, mas vocês estão convidados para uma próxima vez, não tenho a menor dúvida. Gostaria de deixar os contatos dos nossos doutores, doutor João Paulo Brizante, doutora Letícia Caproni. As redes sociais estão aparecendo aí na tela, à sua disposição, não deixe de segui-los. Muito obrigada, é claro, pela companhia nessa tarde. A gente volta a se encontrar amanhã nesse mesmo horário, 16 horas. Até amanhã.